Pessoal, o Thiago aqui falando. Vamos dar sequência. Essa é a aula 2. A aula 2 vai se concentrar na página 121 do livro, do caderno Trilhas de Aprendizagem, tudo bem? Então, nessa página a gente tem o mapa das zonas climáticas da Terra, tá bom? Antes de eu explicar esse mapa, eu vou mostrar um outro programa para vocês e quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer lá. Bom, esse aqui é um novo programa, é uma espécie de lousa digital. O que eu quero que vocês entendam? Aquele mapa do caderno Trilhas, ele está falando sobre zonas climáticas. Se eu estou falando de clima, eu tenho que saber quais são os 3 fatores que determinam o clima na Terra. Existem 3. O primeiro deles é o Sol. Sem o Sol não existe clima. Sem o Sol não existe vida. Não existe ser humano, não existe nada. Tá bom? Então o Sol é um grande fator que determina o clima na Terra. O segundo fator são os oceanos, as águas, tá bom? Os oceanos são os grandes produtores de nuvem de chuva, tá bom? Então, é um grande fator que determina também o clima na Terra. E o último fator determinante do clima, o último grande terceiro fator, são os vulcões. Tudo bem? Os vulcões também determinam bastante o clima na Terra. Então são esses os grandes fatores que determinam o clima na Terra. Agora vamos voltar lá no caderno Trilhas que eu vou dar sequência na atividade. Bom, pessoal, estou aqui no caderno Trilhas de novo. Agora eu vou explicar o mapinha para vocês. Esse mapinha ele está fundamentado basicamente na questão do Sol, dos raios solares, né? Como esses raios solares atingem a Terra e são um fator que determina o clima na Terra. Então vamos lá, zonas climáticas. Você tem as regiões polares em branco, né? Que são tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul aqui. São as regiões mais frias da Terra, tá? Super congelado, temperaturas abaixo de zero. Enfim, são os lugares mais frios. Você tem a zona temperada. A zona temperada é como se fosse uma região em que a temperatura não fosse nem tão fria quanto no Polo Norte e no Polo Sul, né? E nem tão quente quanto na região central, tá bom? E a região do meio é a região intertropical, é a região mais quente da Terra, tudo bem? Então você tem as regiões polares em branco, as regiões temperadas, onde a temperatura é uma temperatura mais amena, e você tem a região mais quente que se concentra no centro, na região central da Terra, tudo bem? Entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, é a região mais quente. Agora, por que a região central ela é a mais quente? Por que a região intertropical ela é a mais quente? Porque os raios do Sol atingem a região central de maneira direta, reta, tá? E com toda a sua força. Nas regiões polares, devido à curvatura da Terra, o raio solar ele não atinge com tanta intensidade quanto na região central, tá bom? Então essa é a explicação porque lá no Polo Norte é frio e porque nas regiões centrais são mais quentes, tá bom? Aliás, nas regiões centrais de vermelho aí, intertropical, é as regiões que se concentra o maior número de desertos na Terra, tudo bem? Isso prova que essa região é a mais quente do planeta Terra. Bom, dito isso, vamos para as atividades. A primeira questão está falando aqui, ó. Compare o mapa das zonas climáticas com o planisfério político da atividade 1. Então você vai pegar aqui o mapinha da atividade 1, que é esse mapinha aqui, ó. E você vai pegar lá o caso do Brasil, tá bom? Meu mapa aqui ele tá de ponta cabeça porque
Para mim aparece assim, mas no de vocês vai dar para ver tranquilo. Vocês vão pegar o mapa do Brasil, ver onde o Brasil está localizado e vão comparar com o mapa das zonas climáticas, tudo bem? E aí, ó, dá para ver que o Brasil tem passa duas zonas climáticas no nosso território. Tanto a zona climática intertropical, quanto um pedacinho aqui no sul do Brasil da zona climática temperada, tá bom? Então você vai se utilizar disso para fazer a questão A. Na questão B, vocês vão falar da importância do círculo polar ártico e dos trópicos de Capricórnio, Equador e Capricórnio. Essas linhas, né? Essas linhas imaginárias que estão cortando a Terra nesse sentido. Essas linhas, a importância dela é porque ela marca o limite de cada região climática, tudo bem? De cada zona climática. Então, por exemplo, aqui tem a linha do Círculo Polar Ártico. Está marcando o limite onde começa o Polo Norte e onde começa a região temperada. Tudo bem? Então, aqui dá para resolver a questão 2 dessa maneira. E a questão de letra C, ele está pedindo, se você tem aqui no mapa a região branca, que é a região mais fria, a região polar, e você tem no centro do mapa a região mais quente, o que será a região laranja? Que tipo de clima que será? Eu acabei de explicar aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Então acho que essa explicação dá para resolver essas 3 atividades aqui. Qualquer dúvida vocês me perguntam no chat, tudo bem? Boa aula para vocês.